Olá, divinas! Bem-vindas a mais um vídeo no meu canal. Tô muito feliz em te ver por aqui. E no vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre as feridas do masculino que interferem e muito, eu acredito que seja uma das principais causas de tanta briga, de tanta desconexão, de tanta dor, de tanto ciclo de fuga e perseguição, de tanto desalinhamento, assim, da vida travada. Está relacionado tanto à ferida de pai, a ferida do masculino, quanto a ferida do feminino. E não só para o divino masculino, mas para a divina feminina também. Então são feridas que afetam as duas partes. E que enquanto você não olhar, enquanto você não curar, enquanto você não perceber que tem essas feridas e o como isso afeta a sua vida, os seus relacionamentos, a sua dinâmica de chama gêmea, você vai continuar vivendo os mesmos ciclos. Então, ciclos, por exemplo, como eu falei pra vocês, muito espelhamento e muita briga dentro da dinâmica. Então, um ciclo muito comum que acontece é o teu gêmeo se afastar, ele ficar recluso, você ficar ansiosa, você ficar controlando ele, por exemplo. E aí ele se afasta e você tenta se aproximar, ele fica frio e distante, você fica mais ansiosa, você fica obcecada. Tudo isso são sinais de que você tá aí com feridas em relação ao masculino. Você viver ciclos de fuga e perseguição, você viver relacionamentos indisponíveis, ou seja, o teu gêmeo tá com outra pessoa, ou o teu gêmeo deixou claro que não quer conversar com você, ou não quer se aproximar de você agora, ou todas as pessoas que você se relaciona e você se envolvem não podem se comprometer com você, ou te dar aquilo que você realmente merece. Você não consegue se conectar com mais ninguém, você não consegue sentir, né? Você não consegue sentir essa conexão, você não consegue se permitir viver esse relacionamento, você não consegue se abrir. Então, todas essas coisas são sintomas de um masculino ferido. Pode ser que também que você seja aquela pessoa que trabalha muito e não consegue ter resultados. O financeiro, ele fica muito travado. Ou se você tem resultados, são resultados muito sofridos, até mesmo na dinâmica. Consegue o gêmeo, mas foi depois daquela luta, sabe? Daquela força, depois de ter que aceitar coisas inaceitáveis e fica aquela mágoa, sabe? Tipo, nossa, eu tive que aceitar tudo isso. E você sente o desequilíbrio, você sente que não tá equilibrado essa troca. O quanto você teve que fazer e abrir mão pro quanto você está recebendo. E isso é a mesma coisa em relação à vida profissional, à vida financeira. Pode ser o contrário também. Então, por exemplo, você não conseguir se mover, você não conseguir gerar dinheiro pra você, você não conseguir, assim, você se sentir paralisada perante os desafios da vida. Tudo isso são sintomas de que o teu masculino tá ferido. E isso é extremamente importante. Talvez você já deva ter escutado por aí que cuidar, né, trabalhar o equilíbrio das polaridades, do feminino e do masculino interno dentro da dinâmica é uma coisa que você precisa fazer. Mas uma coisa que eu descobri dentro da minha jornada, e como especialista em polaridades, e quando eu falo especialista, é especialista mesmo, tá, gente? É formação mesmo. Como especialista em polaridades, é que isso é a coisa mais importante que você precisa entender e compreender o que isso significa dentro da sua jornada. Que enquanto você não saber exatamente se você é divina feminina ou divino masculino, enquanto você não compreender o como essas feridas afetam você, enquanto você não curar essas feridas, não transmutar esses comportamentos, você vai continuar repetindo o mesmo erro. E não importa o quanto a terapia energética, enquanto a mentoria de não sei o que dos arcturianos, enquanto o reiki, enquanto a meditação, enquanto o ho'oponopono, enquanto a coisa você faça, enquanto você não resolver isso, enquanto você não mergulhar isso, você só vai ficar remediando o problema. Ou seja, vai ficar ali com um monte de tratamento paliativo, né? Você vai lá, faz uma mesa pra curar pai e mãe, você se sente bem, na semana seguinte você não tá bem. Por quê? Porque você não entendeu qual que é a raiz desse problema. Você não consegue compreender o como esse problema afeta a sua vida. Você só enxerga os sintomas e você só busca atacar esses sintomas, mas ninguém olha para a raiz dessa questão. E é isso que
a gente trabalha comigo. É isso que eu quero trabalhar com vocês. Eu não vendo terapia energética. A minha mentoria não é ali encontros pra eu ficar fazendo uma mesa pra você e te passar umas informações sobre chama gêmea. Não. É um programa intensível de desenvolvimento da Divina Feminina, que tem como um dos pilares a cura, e a cura feita justamente nesse olhar da raiz desses problemas e dessa mudança de comportamento. É um dos pilares, tem outros pilares também. Mas vamos lá, vamos começar a entender melhor. Antes de começar, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Gabi Vieira, sou terapeuta, professora e mentora de desenvolvimento feminino e relacionamentos de alma, e eu tô aqui pra te ajudar a conseguir se conectar com a sua verdadeira essência e viver uma vida e um relacionamento sagrado. Então, se você quer ter isso pra você, se você se interessa por esse assunto, não se esqueça de já se inscrever aqui no canal, já curtir esse vídeo, já deixar seu comentário, já compartilhar pra aquela amiga ou pra aquele grupo de pessoas que estão precisando escutar essa mensagem de hoje, porque hoje eu vou te falar uma das coisas que eu mais vejo de comportamento que tá desalinhado, que mostra desalinhamento, e infelizmente, hoje em dia, está sendo difundido aí um monte de informação errada em relação a essa questão de polaridades. E isso faz com que mais divinas femininas fiquem travadas, se sentindo louca, querendo desistir da dinâmica, achando tudo isso exaustivo, achando tudo isso, na verdade, uma grande loucura. E olha, eu não posso julgar vocês. Eu não posso julgar vocês mesmo, porque por muito tempo eu achei que isso era uma grande loucura, porque as pessoas que eu escutavam que falavam sobre isso não tinham um discurso coerente, não tinham uma vida coerente, não estava coerente, na verdade, com aquilo que eu buscava, e eu ficava muito ansiosa com as coisas que eram pregadas, com as coisas que eram faladas, com as coisas que me pediam para serem feitas, porque eu não achava que aquilo que eu deveria fazer, mas eu me sentia obrigada, porque era assim mesmo, e como eu não sabia sobre esse assunto e não sei o que. Enfim, eu entendo como vocês estão se sentindo, e o meu intuito com esses vídeos e com todos os meus programas é justamente tirar vocês desse estado de loucura, desse estado de caos, e compreender o como lidar com essa jornada e ter resultados reais na vida de vocês, e não só na imaginação, não só na 5D, né, mas na 3D também. Então vamos lá, gente. Acho que a primeira coisa que eu preciso pontuar em relação a esse assunto é que existem muitas dúvidas, como eu falei pra vocês, acerca sobre ser divina feminina e ser divino masculino. Eu posso fazer um vídeo explicando com um pouco mais de profundidade como eu identifico o que é o que. Mas o que eu percebo é que muitas mulheres, elas acreditam que são divinos masculinos única e exclusivamente porque são mais racionais. Ou porque não tem tanta sensibilidade espiritual, ou porque tem dificuldade de se conectar com as emoções, ou porque foge do gêmeo e da dinâmica. E nada disso é sintoma nem sinônimo a ser um divino masculino. Olha que loucura, gente. Loucura, né? Eu sou divina feminina e eu já fiz todas essas coisas. Eu sou mais racional que o meu gêmeo. Eu tenho mais habilidades no mundo físico que ele, né? De conseguir me relacionar, de conseguir ganhar dinheiro, por exemplo. Eu fugi por muito mais tempo da dinâmica do que o meu gêmeo fugiu. Eu também tive problemas no meu mundo material, não foi só no espiritual e no emocional. Meu gêmeo é muito mais sensível espiritualmente do que eu. Ele segue muito mais a intuição dele do que eu. E mesmo assim, eu sou divina feminina. Olha que loucura. Porque o que determina isso não são essas coisas específicas. Porque ao mesmo tempo em que eu sou mais racional que o meu gêmeo de uma maneira geral, dentro do relacionamento e da dinâmica, eu tive muitas crises de hipersensibilidade. Durante o meu despertar, o que despertou primeiro foram as minhas dores, traumas e feridas emocionais. Percebe isso? E o que isso significa? Porque quando eu desperto, a primeira coisa que me aparece é conteúdo de espiritualidade de chama gêmea e essas emoções vindo de uma maneira super intensa, na qual eu não consigo explicar e que eu não consigo lidar, enquanto aparentemente o meu gêmeo vive de uma maneira tranquila.
Porque o feminino representa o espiritual e o emocional. E quando você passa por um despertar, você passa por um despertar da sua essência, que no caso é uma essência feminina. Então você vai despertar pro teu lado espiritual interno dentro de você, inclusive sobre esses temas relacionados à chama gêmea, e você também irá despertar para as tuas sombras e questões mal resolvidas e para tua luz também em relação ao teu emocional. Então, quando você desperta para essa questão de chama gêmea, não só você passa a conhecer esse universo, né, da espiritualidade e das chamas gêmeas, como você também passa a conhecer o teu lado sombra emocional. Então, todos esses traumas, essas feridas, esses sentimentos, essas carências, essas coisas que na verdade você passou a vida inteira reprimindo, fugindo, ignorando, achando que não existia, do nada surgiu. Não foi o seu gêmeo que causou isso para você. O teu gêmeo apenas despertou. E se você reparar bem, você já sentiu isso antes em outras relações, com outras pessoas, até mesmo com os seus pais, mas de uma maneira talvez um pouquinho menos intensa, porque o gêmeo é um grande catalisador dessas questões. Porém, ao mesmo tempo em que você lida com estas sombras emocionais, você também entra em contato com o teu lado luz emocional, ou seja, com esse amor incondicional que você sente pela sua chama gêmea. E isso, meu amor, é a prova de que você, na realidade, é uma divina feminina e não um divino masculino só porque você é mais racional, só porque você não se identifica com as divinas femininas que falam por aí sobre esse tema, só porque você não gosta de se vestir de vestido ou usar rosa, ou só porque, enfim, você não tem tanta sensibilidade espiritual, ou porque, sinceramente, você queria ter esse problema resolvido logo, em vez de ter que olhar pra dentro, porque é tão incômodo olhar pra você, que você prefere acreditar nisso. Mas eu vou te trazer provas reais de que não é isso que tá acontecendo. E aí, o que acontece? Quando vocês acreditam ser divinos masculinos sem serem, de fato, divinos masculinos, vocês se desalinham. E aí a vida, ela começa a fechar as portas, perceba. A dinâmica, ela nunca flui, né? Você tem uma necessidade de fazer força pra tudo. Perceba se a sua vida é uma vida leve, é uma vida fluida, onde tudo acontece pra você, as pessoas se aproximam, as oportunidades ocorrem, o dinheiro flui, a saúde surge. Percebe se é uma vida fluida. Até porque se fosse, eu acho que você não estaria aqui. Eu acho que você estaria vivendo a sua vida fluida, né, gente? Acho que você estaria fazendo isso. Será que a sua vida tá fluida? Ou será que você sente essa necessidade de ter que fazer força pra conseguir tudo? E mesmo assim é um tudo bem difícil, é um tudo bem pouco pra quantidade de força que tá sendo desempenhada pra ter aquele tudo. Será que dentro da sua dinâmica ela não tá caótica, longa, sem sair do lugar, frustrante? Será que você sente que tá regredindo do que tá indo pra frente, ou que você simplesmente tá estagnada? Que você não consegue se envolver com mais ninguém, que você não consegue prosperar no financeiro, que você não consegue encontrar o seu propósito, você não consegue ter satisfação, a sua vida, ela travou. E se a sua vida está travada, se as coisas não estão fluindo pra você, é porque você não tá alinhada. E aí, muitas de vocês vão cair nessa falácia do não é que eu não tô alinhada, Gabi, é porque a minha vida financeira não tá funcionando, porque eu ainda não encontrei o meu propósito. E isso é uma grande desculpa, viu, meu amor? Não é o teu propósito que tá te impedindo de conseguir ter prosperidade financeira. Porque se fosse, a gente veria um monte de gente aí que de fato está expressando o seu propósito, tipo um monte de cantor, um monte de artista por aí rico, e a gente estaria supondo que todas as pessoas que são ricas estão realizando o propósito delas. E a gente sabe que isso não é verdade. Então, não é assim. Capacidade de ganhar dinheiro e realizar o propósito, apesar das duas coisas virem quando a gente está alinhado, elas são coisas diferentes. E se você não está conseguindo prosperar financeiramente na sua vida agora, não é por falta de propósito, porque eu já prosperava financeiramente quando eu não estava realizando o meu propósito. É claro, talvez não tanto quanto agora. É claro que por ser o meu propósito e eu estar alinhada, eu consigo me abrir para desenvolver mais habilidades e as coisas fluem um pouco mais rápido. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra.
Entende? Então, se você tá com um problema financeiro, não é o propósito do seu problema. O seu problema é falta de alinhamento. E quanto mais você vai se alinhando, mais as coisas vão fluindo, inclusive o teu financeiro, e mais também você vai compreendendo cada vez melhor qual que é o teu propósito. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é se alinhar. Pra você se alinhar, você precisa ter essa clareza e parar de ficar acreditando nessa história de que talvez você seja divino masculino só porque você é mais racional. Porque pode ser que você seja divino masculino? Pode ser. Mas pode ser também que você só esteja com feridas em relação ao teu masculino. E é por isso que você se comporta dessa maneira. Vocês percebam é que quando a mulher, ela tá desconectada da própria essência, ou seja, ela tá inconsciente, ela tá agindo no quê? No ego. Vocês já sabem, né? Já estão aí aprendidas em relação a isso. E agir no ego para o feminino significa você agir desta maneira masculina, de acordo com as feridas do teu masculino, desse jeito, desse masculino sombrio, digamos assim. Ou seja, você se torna uma mulher que quer controlar, que quer ter domínio sobre as coisas para se sentir segura. Então você fica se externalizando, você controla, você manda, você quer que o outro faça dessa maneira, você tá sempre pra fora, porque você quer se sentir segura. Quanto mais você tem um domínio sobre o seu ambiente fora, mais você cria a falsa sensação de que você tá segura, mas você continua insegura internamente. Então você fica cada vez mais querendo dominar as coisas no mundo externo. Você sempre se acha dona da razão. E aí vive ciclos, perceba, você vai ficar pendulando. Perceba se você não é assim. Pendulando entre ciclos de ficar fria, distante, seca, nossa, que mulher fatal, para momentos de hipersensibilidade, obsessão, ansiedade, fragilidade extrema, onde você se sente o cocôzinho do mundo. Perceba se você não fica pendulando entre essas duas coisas. E esse pêndulo mostra exatamente essa ferida relacionada ao masculino. Você fica lá fria, tá distante das suas emoções, porque você acha que as suas emoções são ruins. Você não consegue lidar com elas, tem medo delas tomarem conta de você, ou você não quer parecer ser frágil, ou porque você julga o feminino, julga a sua mãe, acha que tudo isso é uma grande bobagem, uma grande idiotice. Por alguma razão você não consegue se conectar. E aí você fica fria. Só que isso não significa que as coisas não te afetem, porque você é ser humano, né? Então enquanto você ainda não ascender, as coisas vão continuar te afetando. Só que as coisas te afetam, e aí você fica engolindo e construindo toxinas emocionais. Uma hora, alguma coisa acontece, às vezes a separação com o teu gêmeo, vai lá e rompe essa barreira que você construiu. E toda aquela toxina vem assim, ó, como uma avalanche pra fora. E é claro que você não tem força pra segurar. E é claro que aquilo vem, toma você, afoga você. E é claro que você fica hipersensível. Aí você fica traumatizado dessa situação que foi super intensa emocional. E aí, em vez de você pensar, quando eu tava reprimindo tudo, não deu certo porque me levou a esse lugar, o que você faz? Não, meu problema foi que eu me deixei sentir. Então agora eu vou reprimir cada vez mais. E aí, meu amor, a tua porrada vai ficar cada vez mais forte. É só isso que eu tenho pra dizer pra você. Que o baque da vida vai ser cada vez mais forte até você entender que você não precisa viver em extremos. Que você pode sentir as suas emoções, que você pode sentir as suas dores, deixar que elas mostrem aquilo que precisam ser mostrados, que elas apontem o comportamento ou a situação, a coisa, a pessoa que tá te causando essa dor e esse sofrimento, e você consiga mudar o teu comportamento. E aí você tá sempre ali, ó, reciclando, né, limpando, purificando o teu interior. Mas você não faz isso. E aí depois você acredita que você é divino masculino. A questão é essa, você é divina feminina, e quando você passa pelo despertar, quando você passa por essa jornada, o que vai ser exigido de você? Essa reconexão com o teu feminino. Então, as dores que você vai sentir vão ser dores no teu físico, vão ser dores no teu espiritual, vão ser dores no teu emocional. Você vai sofrer muito, né? Vai passar pela noite escura da alma e vai ter toda essa sensibilidade emocional e as feridas de abandono, de rejeição, de traição. Tudo
tudo isso vai vir à tona para que você olhe, porque justamente você é divina feminina. O divino masculino funciona exatamente ao contrário. Quando ele desperta espiritualmente, o primeiro despertar dele, que vem junto com o teu, tá? Você acha que o divino masculino tá despertando, porque as pessoas falam assim, não, é que primeiro você precisa se elevar e aí o divino masculino desperta. Não, ele desperta junto com você. Só que ele desperta de uma maneira completamente oposta à sua. Então, enquanto você está ali despertando para o espiritual, né? Então, para essa questão de chamas gêmeas, de espiritualidade, de dimensões, de energia e das curas e do seu emocional, o divino masculino, ele vai começar a despertar na matéria. Então vai acontecer coisas ao redor dele que vão mostrando pra ele como ele tá faltando no mundo material. Faltando de responsabilidade, de posicionamento, de desenvolvimento interno. E ele vai passando pelos processos. Então você primeiro vai despertar o teu espiritual, aí depois você vai despertar o teu mental, aí depois você vai despertar o teu emocional e aí você vai despertar o teu material. O divino masculino é ao contrário, ele primeiro vai despertar o material dele, depois o emocional, depois o mental e por último ele vai despertar o espiritual. Então, quando você tiver na tua matéria, construindo algo na sua matéria, no seu mundo material, realizando propósito, ganhando dinheiro, mudando a sua vida no mundo material, ou seja, começando a dominar o mundo da matéria, materializar as coisas que você estava ali manifestando, é quando o gêmeo vai começar a despertar espiritualmente. Ou seja, para essa conexão, para conexão com Deus, para realmente todo esse lado espiritual. Então é isso. Entendeu? Você acha, quando é que o divino masculino vai despertar? Às vezes ele já tá despertando, só que ele tá despertando exatamente o oposto de você, porque vocês são opostos complementares. Mas é porque o divino masculino, ele tá muito no ego. Será que ele tá no ego? Ou será que você também tá no ego, né? Porque você fica perdendo tanto tempo olhando o outro, o que o outro tá fazendo ou deixando de fazer, o que o outro não tá aprendendo, que você não consegue olhar pra você. Você não consegue olhar para aquilo que você não tá aprendendo. Você não consegue olhar para aquilo que tá machucado. E você fica chateada porque ninguém tá olhando pra você. Mas é porque de fato ninguém tá, nem mesmo você. Se você estivesse ocupando a sua energia, o seu tempo cuidando de você, você não teria nem tempo e nem cabeça para prestar atenção se o outro tá. Se o outro tá fazendo a parte dele. E quando você recebe do outro, isso vai ser uma grande surpresa, isso vai ser algo que te transborda. Mas se o outro não fizer, você não sente falta, porque você já vai estar fazendo pra você. Mas você fica colocando a tua energia no lugar errado, só olhando pro outro, em vez de olhar pra si. Aí o outro, em vez de olhar pra si, também fica só olhando pro outro, né? Não, é que eu não vou cuidar das minhas questões porque o meu pai, e a minha mãe, e o meu avô, e o governo, e o dinheiro, e a minha mulher, e não sei o quê, e os meus filhos, ele fica inventando desculpa. E aí você, em vez de você olhar pra si, você também inventa desculpa, né? Não é porque o meu gêmeo, e meu pai, e a minha mãe, e o dinheiro, e o governo, e etc, etc. É a mesma história, vocês inventam as mesmas desculpas. E só vocês não enxergam. Entende? Ele só tá literalmente espelhando o que você tá fazendo. E aí até quando? Por quanto mais tempo você vai ficar nesse lugar? Eu recebi um relato de uma divina falando assim, nossa, Gabi, eu acho que a minha dinâmica é super rápida, porque se passou, sei lá, 7 meses, 10 meses e eu já despertei, já aconteceu não sei o que, não sei o que lá. Gente, não tá sendo mais rápido, tá indo. É claro, cada dinâmica é uma dinâmica, cada dinâmica vai ter um tempo específico, sim. Só que assim, você tá há 1, 2, 3, 10 anos parada no mesmo lugar, na mesma situação, você tá... alguma coisa tá errada. Alguma coisa. E aí eu não sei te falar o que é, mas você precisa entender. Será que é a informação errada? Será que eu não tô fazendo a minha parte? Será que eu tô achando que eu sou uma coisa, na verdade eu sou outra? Alguma coisa. Mas parada no mesmo lugar. Eu não tô falando assim, ai, Gabi, mas é que assim, ó, se passou 1 ano, eu já me curei, eu me tornei uma pessoa melhor, eu já tô realizando meu propósito, eu já tô até me relacionando com outra pessoa, mas meu gêmeo, ele não tá comigo, então quer dizer que eu tô travada? Não. Sua vida tá andando, tá tudo acontecendo. Lembrando, dinâmica de chama gêmea não é sobre a relação em si, é sobre exatamente esse avanço. Você tá avançando, então as coisas estão acontecendo.
Agora, você chegar e falar assim, não, Gabi, mas olha, eu entrei em união com o meu gêmeo, mas a gente continua tendo as mesmas brigas de anos atrás, mas eu tenho medo de me separar dele, mas a relação, ela não frutifica, mas o meu financeiro dele tá travado, mas não sei o que, não sei o que lá. Você percebe? Então não teve um avanço espiritual, vocês só estão juntos. Se espelhando, ou seja, o movimento da espiritualidade para fazer vocês avançarem tá acontecendo, só que em vez de vocês olharem cada um pro seu problema, vocês ficam só fugindo, só apontando o dedo um pro outro. Aí não avança. Então não importa se você tá em união, se você tá com os mesmos problemas de sempre. Como se você não tiver união, mas a vida tá avançando, significa que você tá fazendo a sua parte. E uma hora as coisas vão acontecer quando tiver que acontecer. Ficar atenta a isso, porque senão vocês só vão ficar reforçando os emaranhamentos kármicos de você, porque assim, chama gêmea também tem karma, mas é diferente de um relacionamento kármico, mas tem karma sim, porque karma é ação e reação, vocês só vão ficar ali fortalecendo esses nós, essas dores, essas coisas que precisam ser resolvidas, que vai ficar se arrastando aí por mais não sei quantas vidas, até alguém ter a coragem de olhar pra si e parar de ficar arrumando desculpa. E age no feminino ferido. Então, muitas vezes esse argumento do eu sou o divino masculino também vem porque, mas é porque o meu gêmeo me persegue, mas é porque o meu gêmeo é sensível, porque o meu gêmeo tem sensibilidade espiritual, porque o meu gêmeo não sei o que lá. E não necessariamente, às vezes seu gêmeo tá inconsciente. E quando o divino masculino tá inconsciente, ele fica subjetivo. Ele não consegue tomar atitude, o emocional dele fica bagunçando a cabeça. Ele tende a fugir de responsabilidade. Ele tende a querer que você assuma as responsabilidades. Porque ele tá inconsciente. E quando ele desperta, ele vai começar a entender que, tipo, não, eu preciso começar a cuidar da minha vida. E muitos, inclusive, terminam a relação e passam pela separação porque eles começam a despertar primeiro e falam assim, não, eu preciso cuidar da minha vida. E aí se separam. Repara, você não tem muitas histórias como essa por aí. E o que acontece? Quando a gente tá nessa fase onde a divina feminina tá inconsciente e o divino masculino tá inconsciente, a gente tem uns espelhamentos. Tem muita briga, tem muita desconexão, tem muito esse de fuga e perseguição. A relação, ela não consegue acontecer. E aí muita gente tá na relação, mas tá nessa fase, então tem medo de terminar, porque de fato, se continuar dessa maneira, vai terminar. É quase um sexto sentido. Ou tem muita gente que... Aí tem muita gente que não tá em união, mas tem medo de ficar em união e isso acontecer. Isso acontece porque você sabe que você ainda não é divina feminina. Você sabe que você ainda não tá alinhada, então você não tá segura. É uma das coisas que eu mais passo dentro das minhas mentorias. Essa sensação de segurança. De eu me sinto segura do caminho que eu estou levando, eu sei que o caminho tá certo, as coisas estão fluindo, mas principalmente eu me sinto segura internamente de tomar minhas decisões. De ser coerente com a minha verdade. Então essa aflição de, ai meu Deus, será que vai acontecer? Será que eu tenho que me relacionar com alguém agora? Mas se o meu gêmeo voltar? Mas e se a gente entrar em união? E se a gente se separar? Essa dor não existe pra quem tá aqui dentro. Não tem essa dor de cabeça. Porque você tá alinhada, você sabe quem você é, você sabe o que você quer. Você tá segura emocionalmente, espiritualmente, mentalmente dentro de você, então você consegue levar de letra isso. Então tem muito espelhamento, muito orgulho das duas partes, a relação pode ficar muito orgulhosa, né? Então, e sempre vai rolar uma briga. Então, assim, às vezes você quer se conectar com o seu feminino e aí você se sente frustrada porque o teu divino masculino não consegue assumir esse lugar do divino masculino. Às vezes ele quer tomar o lugar do masculino, né? Ele quer liderar, ele quer te proteger, ele quer fazer, mas você não deixa. Então você faz com que ele se sinta inútil, ele faz com que ele se sinta insuficiente, então ele se afasta de você. Então vocês ficam vivendo esse espelhamento de orgulho, esse espelhamento da ansiosa e do evitativo, né? Então, teu gêmeo teve um problema no trabalho, um problema com a família dele, aí ele fica mais recluso, aí você começa a achar que o problema é com você, aí você fica ansiosa, obcecada, controladora, fica o que tá acontecendo, você fica muito em cima da pessoa, falando o que ela tem que fazer, falando pra ela se abrir, aí ele fica mais evitativo, então vocês ficam vivendo ali um ciclo maluco, sem fim. Você percebe, gente, como as coisas estão desreguladas? Como tá tudo muito caótico? O divino masculino, ele vai perdendo a honra, vai perdendo a verdade, aí ele vai entrando nesses lugares mesquinhos, né? Ele vai ficando egoísta, ele vai ficando muito sexual, ele vai, assim, aceitando coisas que são ruins, que são
contra a natureza honrosa dele, que é esses casos de traição. Divino masculino, que é divino masculino mesmo, não trai, gente, não trai. Separa da bendita da mulher, mas não trai. Entende? Se tá traindo, é porque ainda é um moleque. Moleque, gente. Você acha que mesmo que este homem está pronto pra liderar pessoas no movimento de evolução espiritual? Não tá, né? Ou seja, ele ainda não é um divino masculino. Ele pode ter a quantidade de anos que for, mas ainda é um moleque. E você que fica aceitando essa situação também não é divina feminina. É só uma menina. Não importa quantos anos você tem. Preciso falar essas verdades, gente. Porque senão é cada desculpa, sabe, em nome de ser chama gêmea. E aí vocês ficam loucas, ficam sentindo que essa jornada é de coisa de gente louca. A divina feminina fazendo e doando demais, o divino masculino sugando muito, tudo muito desregulado. Enquanto a gente não buscar esse alinhamento, essa jornada vai ficar assim e vai levar à separação em algum momento. Foi o que aconteceu comigo, gente. Foi o que aconteceu comigo, tá? Ai, Gabi, por que você se separou do seu gêmeo? Foi por isso. Porque eu tava assim, porque eu não tinha despertado de fato quando eu entrei em união. Então, vivi anos em união com o meu gêmeo sem avançar na dinâmica, porque eu não tava me tornando a mulher que eu tinha que me tornar. Olha isso, olha que coisa louca. Eu tenho muitas alunas que passam por isso. Então a união, ela não é o fim dessa história, entendeu? Não necessariamente. Quero fazer um comparativo com vocês. O que você acha que é um comportamento de um masculino saudável? Se for mais fácil pra você, o que você acha que é um comportamento de um homem saudável? Visualiza um homem, se for mais fácil pra você. Você acha que um comportamento de um masculino saudável é insistir, perseguir, forçar, se objetificar para ter alguém? Ou você acha que um comportamento masculino saudável é ser prudente com as próprias emoções, ser honesta sobre o que você realmente quer, colocar limites saudáveis, respeitar o limite do outro, ter atitudes corajosas e inspiradas em direção a algo elevado? O que você acha que é um masculino saudável? Eu persisti numa pessoa que deixou claro que não quer, por mais que vocês tenham essa conexão, ela pode na hora não estar pronta pra lidar com isso. Ou honrar aquilo que eu tô sentindo, então, nossa, eu realmente sinto isso por essa pessoa, respeitar o limite do outro, ela não está preparada pra lidar com isso, acolher os teus próprios sentimentos, se preservar entendendo se essa pessoa, ela tá pronta ou não, porque se ela não tiver, você não tá se preservando quando você força, você vai estar se envolvendo numa relação que vai te machucar, né? E se tiver uma oportunidade que realmente seja adequada, eu ser honesta em relação às minhas emoções pra deixar claro, deixar as cartas claras na mesa. Então assim, olha, eu gosto de você, eu gostaria de estar com você, quero um relacionamento sério com você, mas se você quiser também, caso ao contrário, a gente pode se afastar, mas a minha verdade é essa daqui. O que você acha que é um comportamento alinhado? Se fosse um divino masculino alinhado, a sua vida estaria fluindo, inclusive a tua dinâmica, inclusive os teus relacionamentos. Você seria essa pessoa alinhada com a honra e com a verdade. Tanto a verdade universal, aquilo que é certo, quanto a sua verdade interna, aquilo que você realmente acredita e sente dentro de você. Ser uma pessoa com coragem, com disposição, uma pessoa com paciência, com assertividade, com a cabeça clara e não confusa, caótica, ansiosa. Você é uma divina feminina desalinhada, você vai agir com o teu masculino ferido, ou seja, agressiva, controladora, incisiva, fechada, perseguidora, sem respeito ao limite ao outro. E é isso que eu quero que vocês reflitam. Será que eu estou com este masculino saudável? Será que meu gêmeo tá com esse masculino saudável? Será que as pessoas que eu estou buscando como aliados pra mim, mentores, professores e tudo mais, estão com esse masculino saudável? Eu já ouvi relatos de divinas, alguns relatos de divinas que têm medo de falar a verdade, de falar a opinião delas, de sair de um processo de mentoria por conta da atitude da profissional. Eu sei que eu pareço carrasca aqui, tá, gente? Mas eu sou um amorzinho. É que eu sou dura aqui pra que vocês sofram comigo e não sofram na vida real. Mas eu sou um amorzinho na vida real. Eu sou engraçada, eu sou fofa, sou muito mais calma. A questão é, você tem medo
medo. E aí, isso é muito ruim pro nosso imaginário. Porque a gente sempre vai ficar associando de que o masculino, ele traz medo. De que quando eu tô no meu masculino, eu sou uma mulher que traz medo. De que a minha professora, que é divino masculino, me dá medo. Eu não posso sair sem ter medo dela ficar ali me enchendo o saco. Você começa a acreditar que homem que tá alinhado com o masculino dele, um homem forte, é um homem que te traz medo. Então você só vai buscar e se atrair por homens que são fracos, pra não te trazer medo. Você começa a fazer essa associação. Inclusive como você mesmo. Você começa a achar que o teu masculino é ruim, que ele traz medo, e vai se afastando dele. E isso vai fazer com que você vá pro outro lado da moeda. Você fique fraca, frágil, com medo da vida, sem conseguir ter coragem, sem fazer, né? Sempre enrolando, se auto-sabotando. Ah, eu quero fazer, mas eu fico inventando 1001 desculpas pra fazer. Sem se arriscar, sem ganhar dinheiro, sem se relacionar. Cada vez mais apática, sabe? Quase criando raízes na cama. Eu já passei por isso também. Tudo que eu falo aqui, gente, eu já passei pela maioria das coisas. Por isso que eu consigo falar. Ferida de masculino tá relacionada ao quê? Raízes. Ou seja, pra tua ancestralidade. Pra tua relação com o teu pai e com a tua mãe. Porque a tua relação com o teu pai e com a tua mãe determina a tua relação com o teu masculino e o teu feminino interno. E, consequentemente, determina como você se relaciona com as outras pessoas. E com o mundo ao seu redor. Quando você tem feridas com o pai, às vezes o pai ele foi ausente, foi frio, foi muito autoritário. E aí você se torna essa pessoa ou você atrai pessoas que são assim. Quando você tem ferida com a sua mãe, às vezes sua mãe era muito rígida, muito exigente, muito fria. Você tinha algum problema com ela, né? Às vezes a mãe é narcisista, não sei, você tem algum problema com a sua mãe. E aí você se desconecta desse feminino. E aí você fica muito próxima do pai. Ou seu pai era um cara muito incrível. E aí você faz uma simbiose muito grande e rejeita a si mesma. E aí você se afasta do seu emocional, do seu espiritual, você vai acumulando toxina. E o teu masculino, ele vai sempre estar ali pra te trazer segurança. E aí, como você tá sempre se sentindo insegura, porque você tá sempre cheio de demônios internos, você sempre tá arisca, você tá sempre numa armadura, num modo defesa. Você não é aquela figura que aproxima, você é aquela figura que você afasta. Porque você mesma não consegue se suportar estar no seu próprio corpo. Imagina o outro estar perto de você, se você mesma não se suporta. Entende? Então, pra gente resolver isso, você vai precisar fazer essa conexão com o teu interno. Vai precisar se reconectar com o teu feminino. E de preferência se tornar a divina feminina, né? Porque se você só se reconectar com o seu feminino sem amadurecer, sem fazer os outros passos, você vai cair nesse lugar de excesso de romantização da dinâmica, ou cuidar muito da 5D e ver a sua vida completamente travada. Você não consegue avançar. Então, como a gente resolve isso? Se tornando divina feminina. Como é que se torna divina feminina? Você precisa trabalhar 3 pilares. Você se tornar soberana emocional, trabalhando as tuas curas com a sua ancestralidade, com as suas feridas. E, gente, cura não é por vídeo na internet. Vamos se levar um pouco a sério, vamos levar o teu processo um pouco a sério. Não é num vídeo no YouTube que você vai se curar, e nem só com terapia energética. A terapia energética ajuda sim, ajuda muito, é ótimo. Eu tenho dentro dos meus programas, mas precisa ter esse olhar pra dentro. Você precisa ter uma pessoa te fazendo olhar pra essas raízes desses problemas, tá? E demora um tempo também, né? A gente leva uma vida aí pra transmutar. Mais do que segurar, é ressignificar aquilo que te aconteceu, né? Então, se tornar soberana emocional, se tornar uma alquimista, então integrar o teu feminino e masculino para você conseguir assumir esse poder pessoal, espiritual, amadurecer a sua mentalidade. Você precisa amadurecer a sua mentalidade, senão você sempre vai atrair as mesmas situações, pessoas e relacionamentos imaturos. E trabalhar a sua espiritualidade, mas de verdade. Ai, Gabi, eu medito todo dia, o meu espiritual tá, olha, em dia. Tá, beleza, maravilhoso que você medita todo dia, mas o que você tá fazendo com isso? Né? Querer mudar o mundo sem arrumar a sua cama não muda nada. Então, o que você vai fazer com essa espiritualidade? Como é que você vai sair de pedinte e se tornar serva? Ou seja, precisa se alinhar com
aqui com os planos de Deus na sua vida, né? E todos esses 3 pilares eu te mostro, eu te ensino, eu te encaminho dentro da minha mentoria Você Divina, que é uma mentoria exclusiva para te ajudar a realizar o teu propósito como divina feminina. E é isso que vai fazer destravar a sua vida, tá? Mas precisa olhar para essas feridas em relação ao masculino. Então, se você identificou isso dentro de você, olhe pra isso, olhe pra essas feridas, as consequências desses comportamentos na sua vida e nos seus relacionamentos. Se as coisas estão difíceis, pesadas demais, se você sente que você tem que vender a sua alma pra conseguir dar resultado em alguma coisa, e busque curar essas feridas. Você tem muitas possibilidades no mercado por aí e tem a possibilidade dentro da minha mentoria também, tá? Então, na minha mentoria a gente trabalha esses 3 pilares. A cura do teu emocional, olhando para as raízes, para as suas feridas emocionais. O amadurecimento da sua essência, integrando o feminino e o masculino. E a conexão com o teu caminho e propósito espiritual. São esses 3 pilares. Se você tiver interesse, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link para você conseguir fazer o agendamento da sua sessão diagnóstica. É uma sessão paga, onde eu vou conhecer o teu caso, trazer um diagnóstico para você, conseguir apresentar o melhor programa que se adequa às suas necessidades e possibilidades no momento. E eu também tenho a opção dos meus cursos, então o Manual das Chamas Gêmeas, onde eu falo com mais profundidade sobre todos esses temas, sobre o que você precisa fazer, o caminho da divina feminina e do divino masculino, como saber, né, se eu sou uma coisa ou outra. Tudo isso eu ensino dentro do meu curso Manual das Chamas Gêmeas. Eu também tenho o meu combo Destrave a Sua Dinâmica de Chama Gêmea, que tem o curso Manual das Chamas Gêmeas, mais o curso Os Segredos para Reconectar a Sua Relação, que tem passos super práticos para você se reconectar com o teu feminino. E você ganha uma consultoria individual comigo também. Então eu vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo. E se você gostou, se te trouxe insights, esclarecimentos, coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber. Tá bom, divinas? Um beijo pra vocês e vejo vocês no próximo vídeo.